Bom dia, coleguinhas. Vejam só, primeiramente, não olhem minha bagunça lá atrás. Vocês vão me ver em dupla pessoa aqui, né? Porque eu acho assim, a minha beleza ela é tão assim, tão beleza, que vocês têm que ver duas, três, quatro, cinco vezes. Vejam só, gente. É o seguinte, eu não sei se eu não lembro se eu comentei com vocês ontem, mas assim, hoje eu não vou poder estar com vocês ao vivo, né? Mas eu me faço presente aqui. Porque eu vou precisar resolver umas coisas. E aí eu já deixei a aula de hoje gravada para hoje. Ah, que legal. Filmei a aula de hoje ontem, né? Por isso a cara de sono, né? Enfim. É o seguinte, gente, acho que hoje eu acredito que vai ser um pouquinho rápido, né? Nem vai se estender muito. É o último conteúdo mesmo. A gente termina o conteúdo da segunda unidade hoje, certo? A gente já viu as organelas e tudo mais. Aí vocês vão apresentar os trabalhos, terminar de apresentar os trabalhos para mim, como a gente já tinha combinado, né? Eu não sei se eu falei a vocês. Qualquer coisa eu falo com vocês já já, certo? Mas assim, de antemão, o trabalho de vocês, quem não apresentou ainda, a gente apresenta lá na segunda-feira, não tem problema, tá certo? Porque as provas só começam na quarta, enfim. Tá bom, gente. Aí vai só. Sem mais delongas, né? Deixa eu começar. Então, o último conteúdo para a gente, agora, a gente vai falar. A gente já falou da história da citologia, a gente já falou da microscopia, a gente já falou das estruturas celulares, né? Como é que se diz? A gente já falou dos tipos de célula, tudo isso vai cair, viu? A gente falou da teoria celular, a gente falou do cientista lá, tudo. Aí depois a gente começou a estudar a célula de fora para dentro, lembra? Então a gente viu a membrana, a gente viu a parede celular, o glicocálice, né, que são os involtários celulares. Vamos voltar à solução. A gente viu a composição química da membrana, como a membrana ela se comporta e tudo mais. A gente viu também as propriedades da membrana, né, a permeabilidade seletiva, toda aquela questão. Também vimos os processos de troca e captura de substâncias através da membrana, osmose, bomba de sódio e potássio, difusão simples, difusão facilitada, endocitose, fagocitose, pinocitose, exocitose, tudo isso a gente viu, certo? Aí agora, semana passada a gente tem visto o citoplasma e todas as organelas citoplasmáticas, e agora a gente vai para onde? A gente vai para a parte central da célula, né? A gente vai estudar um pouquinho do núcleo celular, tá certo, gente? Então, ó, o núcleo em si, ele é a estrutura da célula, que ele vai ser o centro de comando. Deixa eu ver se tem algum slide aqui. Esqueci disso. Pronto, então vejam. O núcleo, ele vai ser justamente o que a gente chama de centro de controle, né? O centro de comando de toda a célula. Tudo que acontece, a produção de proteína, a produção de ATP, tudo que acontece, tudo, literalmente tudo, é passado pelo núcleo, é coordenado pelo núcleo através do código genético, do DNA, que nele se encontra. Tá certo, pessoal? Então, ó, a gente tem que entender que o núcleo, o aspecto do núcleo, ele vai ser, vai ter, na verdade, não vou dizer dois tipos de núcleo, para que vocês entendam bem. Porque assim, quando a célula se divide, certo? A gente tem um núcleo diferente de quando ela não está se dividindo, tá certo? Eu vou explicar para vocês que é quando a gente tem a questão dos cromossomos e tudo mais. Entendam que o núcleo, antes da divisão celular, ele é diferente, tá? É o que a gente chama ele de núcleo em intérfase. Não é que é diferente na estrutura do núcleo, não, certo? É mais na questão do DNA mesmo, tá certo? Então, antes da divisão celular, a gente tem o núcleo em intérfase, tá? E acontecem algumas reações nesse núcleo, certo? Que não vai ser conteúdo nosso, não se preocupe, eu só quero que vocês entendam que o núcleo, antes de se dividir, ele é diferente do núcleo de quando está se dividindo, né? Então, ele é importantíssimo aí nessa parte, tá?
Mas isso eu não vou cobrar de vocês agora. Só o ano que vem. Então, vejam, na realidade, durante a divisão celular, né, alguns componentes do núcleo eles vão se organizando para formar cromossomos. Isso eu vou cobrar de vocês, né, a questão dos cromossomos. Né? E os cromossomos, eles são estruturas que são a base do DNA, como a gente viu, dentro do núcleo tem a informação genética de todo ser vivo, tá certo? E aí esses cromossomos, justamente eles quem vão passar de uma célula para outra quando estiver acontecendo ali aquela divisão. Eu estou falando assim bem por cima, porque eu não vou cobrar a divisão celular de vocês, certo? Eu só estou dizendo mais ou menos como acontece, tá certo? E aí, pessoal, antes de mais nada, o núcleo em si, ele tem várias estruturas, tá? Que eu quero mostrar a vocês. Vejam só. Primeiramente, o núcleo em si, ele é envolvido por uma membrana, né? Uma membrana também bem parecida com a membrana plasmática, a membrana celular, só que aqui nesse caso eu vou chamar ela de membrana nuclear. Veja como é fácil. Se a membrana envolve o núcleo, eu chamo ela de membrana nuclear. Se a membrana envolve a célula, eu chamo ela de membrana celular ou membrana plasmática. Nunca confundam isso, pessoal. Nunca. Tá certo? Essa membrana nuclear, antigamente era chamada de carioteca. Hoje em dia não é mais, tá? A gente chama mais de membrana nuclear mesmo, ou envoltório nuclear, pode aparecer aí também para vocês. Segue a mesma linha de raciocínio. O que é um envoltório? Aquilo que envolve algo. Então, eu estou envolvendo um núcleo, é envoltório, né? Envoltório nuclear seria aí a membrana que vai delimitar o núcleo. Tá? E se essa membrana está delimitando alguma coisa, ela está separando alguma coisa de algo. Tá? Lembra quando eu falei a vocês que as células procariontes ela tem um material genético disperso no citoplasma? Ou seja, o material genético ele fica mergulhando no citoplasma. No caso das eucariontes, acontece o contrário. Quando eu tenho um núcleo sendo organizado por uma carioteca, né, por uma membrana nuclear, o material genético ele vai se encontrar dentro desse núcleo. Ou seja, vai acontecer a separação desse material genético com o citoplasma. Tá? E aí, essa organização nuclear possibilitou com que a célula evoluísse e se tornasse mais complexa. Tá certo, gente? Aí a gente vai ter a carioteca, né? Que é justamente, ou no caso, o envoltório nuclear, que é a capa, né? Que envolve o núcleo. Vamos ter, eu vou falar, aqui tem vários componentes, eu vou falar só os do núcleo, tá? Ó, a carioteca é esse roxo, que eu tô colocando em verde, tá vendo? Os poros nucleares são justamente esses buraquinhos aqui, ó. Vejam, tá vendo? O que são poros? É uma coisa porosa, uma coisa cheia de buraquinhos. Gente, os poros vão existir aí no núcleo justamente para fazer troca de substâncias entre o citoplasma, tá? E o núcleo, né, em si, tá bom? O nucleolo, né, essa estrutura aqui em roxo escuro, que eu estou colocando um verdinho aqui para destacar, tá? O nucleolo é essa estrutura que está bem no centro do núcleo, é como se fosse uma organela do núcleo. Eu costumo dizer, pessoal, que o núcleo da célula é como se fosse uma pequena célula dentro da própria célula, né? Porque ele tem uma membrana, ele tem uma organela, que é o nucleolo. Vocês vão ver que ele tem o nucleoplasma, que é a parte líquida do núcleo. Então, é basicamente isso. É como se fosse uma pequena célula dentro da célula. Tá certo? E o núcleo, qual é a função dele? Gente, o núcleo, a função dele é produção de ribossomos e de RNA. Produção de ribossomos e de RNA. Certo? Todo ribossomo é a base de RNA. Então, uma coisa puxa a outra. Tá? Cromatina, que é justamente esse riscado aqui. Eita, risquei demais. Ó, a cromatina é justamente esse riscado. Ó. Tá vendo que vocês estão vendo que eu estou fazendo em verde? Esse riscado aqui é a cromatina. E o que é isso, professor? Isso aqui, gente, é como se fosse um longo filamento de DNA. Tá? O DNA ele se encontra no núcleo dessa forma. E está em filamento. Certo? E o nucleoplasma, que é a parte líquida do núcleo, né? Que fica dentro do núcleo. Tá certo? Aí esses outros aqui, retículo endoplasmático rugoso, isso aí é todo, ribossomos, outras estruturas, certo? O núcleo mesmo ele vai possuir, eu vou até marcar em verde aqui, ó. Ele vai possuir a carioteca, os poros nucleares,
o nucleolo, que está aqui, a cromatina, que é o DNA, e o nucleoplasma. Tá? São esses 5 componentes que vão fazer parte do núcleo, certo? Beleza? Então vamos lá, eu vou falar um por um, rapidinho, depois passar para os cromossomos, para a gente encerrar, porque eu acho que vai ser um pouquinho mais rápido, né? Geralmente as nossas aulas são 35 minutos, né? Que a gente só começa depois que o pessoal entra. Aqui vai ser uns 20 minutos, certo? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Eita, peraí. Porque às vezes a aula demora muito e Mirella aparece, né, com a feiura dela, a gente fica com medo. Normal dessas coisas acontecerem. Ó, entendeu? Vejam que legal, pessoal. O núcleo aqui em uma visão microscópica. Tá? Eu vou explicar daqui a pouco para vocês o que é o cromatina e a heterocromatina. Tá certo? E aqui já passou para o cromossomo. Então vamos lá. A carioteca, né, que é o envoltório nuclear, é a membrana lipoproteica, porque ela é da mesma composição da membrana celular. Tá? E ela pode ser considerada uma região especializada do próprio retículo, ou seja, quando o retículo endoplasmático foi formado, ele acabou que foi formando também a membrana nuclear. Aí percebam que o retículo endoplasmático rugoso ele é colado aqui, ó. Eita, tá em rosa, deixa eu botar em verde. Ele é colado aqui, ó, com a carioteca. Tá vendo? Vejam que ele é bem colado. Por quê? Porque, na realidade, o retículo rugoso ele é como se fosse uma extensão da carioteca, tá? Perceba também que toda a carioteca, todo o envoltório nuclear, ele tem ribossomos também, ó, aderidos, do mesmo jeito que o retículo rugoso tem os ribossomos grudadinhos aqui. Tá vendo? Então, ó, um é adjacente do outro, tá? Na carioteca, né, existem numerosos poros, como eu falei a vocês, são os buraquinhos, que vão regular o trânsito entre moléculas do citoplasma para dentro do núcleo. E que moléculas são essas? Qualquer molécula que o núcleo precisar. Às vezes um RNA, né? O RNA, quando é produzido, o RNA mensageiro, ele sai de dentro do núcleo e vai lá para o citoplasma para poder fazer proteína, tá certo? Então é justamente por esses poros que vai acontecer a passagem de determinadas substâncias. Certo, gente? O nucleoplasma, como eu falei a vocês, é um líquido semelhante ao citoplasma, no qual, devido à presença de água, enzimas e várias substâncias, ocorrem várias reações químicas variadas, entre elas a produção de ribossomos, a produção de RNA, a formação do núcleo. O núcleo não se forma sozinho. Então, tudo isso acontece aí devido às substâncias que estão presentes no nucleoplasma. Tá certo? Dentre outras substâncias proteicas também, que vai participar aí da formação do cromossomo, enfim. Certo? O nucleolo, na verdade, ele é como se fosse um corpúsculo que se originou aí, não é membranoso, certo? Não possui membranas, feitas as organelas citoplasmáticas. Porém, ele é muito rico em RNA ribossômico, e é a partir disso que os ribossomos são formados, né? E o RNA mensageiro. Então, ó, o RNA, como vocês sabem, ele é um tipo de ácido nucleico no qual está associado à produção de proteínas. Toda proteína é produzida a partir de RNA. Né? A gente viu isso, né, na primeira unidade, na parte de bioquímica, que a gente tem o DNA, a gente tem o RNA e as proteínas são formadas a partir deles dois, né, trabalhando em conjunto. Tá? Aí vejam que interessante, ó, durante a divisão celular, que a gente não vai falar dela, mas eu estou citando, o núcleo, ele aparentemente ele se desintegra na célula e só depois que a célula ela volta, né, ela é dividida, é que ele reaparece, tá certo? Mas na realidade não é que ele reaparece do nada, é que novos ribossomos eles vão migrando do citoplasma para o núcleo e vão, ó, formando o que a gente chama de núcleo. Tá certo, gente? E aí vem a formação do núcleo. Tá? Deixa eu ver aqui. Enfim. Cromatina. A cromatina, pessoal, a cromatina é justamente o DNA em si. Tá? Mas por que a
gente não chama DNA. DNA é o material genético, só que a gente vai ter o DNA em formato de cromatina e a gente vai ter o DNA em formato de cromossomo, tá? Então, em formato de cromatina é do jeito que vocês estão vendo aí na imagem, todo assim, todo doidão, tá? E no formato de cromossomo, o que é que vai acontecer? É como se eu pegasse a pontinha desse fio, dessa cromatina, tá? E começasse a enrolar num carretel. E aí, ó, eu enrolo essa cromatina. Deixa aqui, deixa eu. Eita, peraí, viu? Rapidinho, segura aí no raciocínio. Né? Enrola a cromatina, vai enrolando, 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 enrolando num carretel. Tá? Até. Bora, meu filho. Vamos, meu filho. Ó, até, ó, enrolar, ó, tá vendo? Eu vou enrolando até ele ficar assim, todo enroladinho, tá? Ou seja, de cromatina ele vira cromossomo, certo? Então, esse processo, né, que a gente chama de espiralização da cromatina, é um processo que a gente chama de condensação, tá? Então, quando eu falar cromossomo, é DNA condensado. O que é DNA condensado? Nada mais é do que a própria cromatina toda enrolada em formato de cromossomo. Tá certo, gente? E aí, nesse esquema aqui, como eu falei a vocês, mostrei a vocês, aqui eu tenho, por exemplo, o DNA, né, normal, e aí ele tá aqui, ele começa a se enrolar aqui, ó. Vejam. Veja, ele começa a se enrolar aqui. Isso aí que vocês estão vendo, ó, chamado de estonas, são justamente proteínas que vão facilitar esse processo de condensação do DNA. Ou seja, são proteínas que vão servir como carretéis, tá? Então a cromatina vai se enrolar nessas proteínas estonas, tá? Até ele ficar nesse formato, que é o formato de cromossomo. Geralmente, a gente desenha o cromossomo assim. Lembra que eu faço assim no quadro? Ó? Ele fazia, né? Sei lá quando é que eu vou ver o quadro de novo. Veja, eu desenhava o cromossomo assim, para mostrar que ele realmente ele é todo enroladinho, tá? E muitos livros vão mostrar o cromossomo assim, ó, tá certo? É uma forma mais fácil de você identificar, tá? Então, são essas duas formas que vão acontecer. Mas saiba que o cromossomo nada mais é do que DNA todo condensado, todo enrolado, certo? Aí vejam só, aqui para vocês verem, ó, a cromatina desespiralada, ela está toda solta, né? E aí ela começa a se condensar, como vocês estão vendo, até ficar no formato de cromossomo. Ele fica desse jeitinho, certo? Mais uma imagem para que vocês vejam e que a gente agora também possa identificar as partes do cromossomo, né? Então vejam aqui, por exemplo, aqui eu tenho um cromossomo, mas esse cromossomo ele está duplicado. Lembra que a célula ela precisa se duplicar, né? Então, do mesmo jeito que a célula precisa se dividir, tudo que tem dentro da célula precisa se duplicar para uma parte ir para uma célula e para outra parte ir para outra. E aí, no caso, o DNA, antes da célula se duplicar, né, se dividir, antes da célula se dividir, o que é que acontece? O DNA ele se replica, tá? Ele se duplica mesmo, entendeu? Uma nova molécula de DNA bem grandona é formada, tá? E aí, quando ele se condensa, ó, aí ele fica nesse formato, que é o formato como se fosse um X mesmo, tá vendo? Desse jeito aqui, ó, vê. Um braço aqui, outro aqui. Eita, deixa eu fazer mais bonitinho. Ó, tá vendo? Ele tá duplicado aqui. Quando ela apresenta essa duplicação, esse formato, eu vou dizer que ele tem duas cromátides. O que é a cromátide? A cromátide é justamente, ó, como se fosse, ó, essa estrutura aqui, ó. Uma cromátide desse lado, aí de outra cor, no vermelho, eu vou colocar aqui, ó. Outra cromátide desse lado, tá? Porque ele está duplicado, então ele vai apresentar duas cromátides. Então, um cromossomo duplicado, ele vai apresentar duas cromátides. É o que a gente chama de cromátides irmãs, tá? E no geral, na estrutura cromossomal, a gente vai ter assim, ó. O cromossomo ele vai ser formado da seguinte forma. No centro aqui, eu vou chamar isso aqui de centrômero, certo?
centrômero. E essa região aqui de cima, eu vou chamar ela de braço curto. E essa região aqui, eu vou chamar de braço longo. Não é fácil? Então, a representação do cromossomo é mais ou menos assim, no microscópio. Aí veja, quais são os tipos de cromossomos que existem? Eu vou ter o cromossomo metacêntrico, acrocêntrico, submetracêntrico e telocêntrico. Eu pensei, como é que eu vou saber? Gente, é muito simples. Metacêntrico, o centrômero ele está no meio. Ó. O braço curto, que é o braço de cima, ele vai ser igual o tamanho do braço longo, do braço de baixo. Tá? Por isso o nome metacêntrico. Tá certo? Aí, submetacêntrico, o centrômero está um pouquinho mais acima. Aí sim vai aparecer um braço curto e um braço longo, tá certo? O acrocêntrico, o centrômero, ele vai aparecer bem aqui, ó. Ele só vai ter um braçozinho curtinho aqui e outro braçozinho curtinho aqui, tá vendo? E um grande braço longo para cá. Aí isso é o que eu chamo de acrocêntrico. E o telocêntrico, ele não vai ter braço curto, ó. O centrômero ele tá bem aqui. Tá vendo? Ele não apresenta o braço curto. Ele só vai ter os braços longos. Eu chamo de telocêntrico. Muita atenção que esse telocêntrico aqui ele não existe na espécie humana. Os seres humanos não produzem esse tipo de cromossomo. Tá? Ele vai aparecer em outro tipo de espécie. Uma espécie de planta, uma espécie de mosca, uma espécie, sei lá, de ariranha, uma espécie sei lá, de macaco, enfim. Mas macaco não, né? Porque macaco é da família, enfim. Mas assim, não vai aparecer no ser humano. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar a vocês e eu acho que é só. Pronto. E é isso, gente. E a gente termina. Viu como é fácil essa questão dos cromossomos, do núcleo celular? Não é bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças pega quando a gente vai para a divisão. Aí quando a gente for para a divisão lá no primeiro ano, a gente vai ver tudo de novo, né? Núcleo e tudo mais, para poder ver a divisão certinha. Aí é isso que eu peço a vocês. Aprendam a diferenciar os cromossomos. Saibam o que é um cromossomo, como ele é originado, o que é cromátide, o que é cromossomo, o que é cromossomo duplicado, tá? É isso que eu quero que vocês aprendam para o ano que vem vocês já chegarem, ó, afiados. Tá certo, pessoal? Então é isso. Finalizamos o conteúdo da segunda unidade. Né? A gente viu todo o conteúdo de citologia de uma forma um pouco mais rápida, mas vimos. Pode ser, sim, que citologia caia na prova do IF, certo? É uma possibilidade, certo? E é isso, gente. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, volta lá para tentar aprender, tá certo? Para quando for no ano que vem, ó, esse conteúdo a gente volta a ter ele, só que, ó, bem mais. Não vou dizer bem mais, não. Sabe por quê? Vou ser sincero. Porque eu dei uma aula assim para vocês, até que o que não era para dar, eu falei a vocês o que não era para falar. Então, assim, vocês vão chegar no primeiro ano, ó, já sabendo de muita coisa. Agora, assim, eu vou poder puxar mais, né? Vou poder puxar um pouquinho mais, ver alguns outros termos, porque vocês já sabem. A gente estudou isso, ó, oitavo, nono, e vai estudar o ano que vem novamente. Viu? Beijo, tchau e até segunda.